sentindo chiquérrima, empoderada, sabe? Ninguém vai tirar uma foto minha e falar liberdade e solidão, porque hoje eu tô empoderada. Nosso passeio vai ser aqui na cidade de Maribor, na Eslovênia. Vai começar um pouco diferente. Tô aqui na estação de trem que vai me levar pra Eslovênia. Aqui é muito perto de Maribor. Maribor também é a maior cidade perto do vilarejo que eu tô e perto de Graz, que fica aqui na Áustria. E vocês vão me acompanhar desde a saída aqui de Spielfield até Maribor. Uma viagem super rapidinha e a gente vai começar a nossa jornada. Essa aqui é uma estação de trem bem pequena, então ela é bem antiga. Aqui conta um pouco da história do vilarejo de Spielfield. E ali a gente compra o nosso ticket. Vamos ver se tem trem pra onde vão as coisas aqui. Ó, tem um trem 10h48 pra Viena, 10h53 pra Graz, que vocês já viram o vídeo aí de Graz. E aqui compra os tickets. Vamos lá fazer isso comigo. Tem a opção de inglês também. Vamos pra Maribor. Pode comprar pra semana, se você trabalha aqui vai ser pra semana, ou pro mês. Mas eu quero só pra hoje. Então sai 11h25 e chega 11h40, 15 minutos, 6h50 e é só colocar o cartão. Eu tenho o cartão online, prontinho. Aqui meu ticket de Spielfield para Maribor, bem fácil e rápido. Por exemplo, daqui para Viena são 3 horas e 14 minutos de trem. O custo é 53,10 €. É uma viagem bem rapidinha mesmo. Eu vou e volto hoje. Depois das 2 tem trem de 1 e 1 hora. Então vai ser bem legal e bem fácil ver a que horas eu vou voltar. Até as 8 horas da noite eu posso voltar, mais ou menos. Com vergonha de filmar. Tá, já cheguei aqui em Maribor e eu fiquei com vergonha de filmar. Mas tem um vagão do trem que eu tava, que é tipo aqueles trens do Harry Potter, sabe? Que eu nunca tive, desculpa, tá? Se você já viu muitas vezes, eu nunca tinha visto. Aquele que é tipo uma cabinezinha isolada, vou colocar a foto aí, com a portinha e 3 assentos do lado, 3 assentos do outro. Cara, sério, fiquei... Meu Deus, eu nunca... Nenhum desses trens eu tinha visto isso. Achei lindo, me julguei. E essa é a carinha da estação de Maribor, estação de trem. Tem até um trem antigo ali na frente. Saindo daqui, achei bem legal, eu vi da última vez, ter esse painel interativo para você ter dicas aqui do que fazer em Maribor, os melhores destinos de 2023. Aí, bom, funcionou da última vez que eu toquei. Então, agora não quer funcionar porque eu quero mostrar pra vocês. Mas aparecem várias coisas, é bem bacana. Se você tá aqui, tem um mapa da cidade também. Olha que fofíssima essa cidade, gente. Foi essa parte só que eu vi, o resto eu vou descobrir tudo com vocês. E Maribor foi mencionada pela primeira vez como castelo, que é o Castelo de Maribor, em 1164. A Eslovênia fez parte da antiga Iugoslávia também, e em 1991 se tornou parte da Eslovênia independente. Agora vocês estão indo comigo pro centro histórico e eu tô doida pra desbravar essa cidade. Nem coloquei minha lente de contato, eu tava esperando o rajadão vir com a minha sombrinha, previsão de chuva. Obrigada, planeta! E nunca acreditei em vocês mesmos! Mas o dia tá bem bonito.
Esse monumento se chama Nob, fica no meio de uma praça bem bonita aqui em Maribor. Nesse monumento existem cópias gráficas de proclamações públicas sobre o fuzilamento de reféns e rebeldes que foram mortos durante a Segunda Guerra Mundial. Aqui tem a foto dos reféns e rebeldes. E aqui tem as cópias gráficas. Bem bonito, diferente, contrasta bastante com a arquitetura da cidade. Bem do lado do Nob, desse monumento, tem o Museu Regional de Maribor. Como aqui fica perto da Croácia, também você vai achar muita comida croata. Tem até essa padaria que eu gosto, que tem em todo lugar na Croácia, né? Tipo uma padaria, uma rede de padarias, que essa daqui é Milinari Temprek. É uma comida croata que eu amo. E, gente, Maribor é a segunda maior cidade daqui da Eslovênia. Tem tudo que vocês podem imaginar aqui, numa perspectiva menor. Ó, tem um H&M enorme aqui, tem muitas lojas, muitos cafés, restaurantes, é uma cidade bem bonita. Eu não sei se vocês se interessam nisso, mas eu parei numa loja que chama... Bora ver o nome. Simpson. E as coisas são realmente baratas aqui. Realmente baratas. Tipo, livro de 3 euros, 3 euros, 10 euros, shortinho. Isso é bem barato agora. Tô passada, tô passada. Eu estou em estado de encantamento com o centro histórico da cidade. Gente, é lindo. Os prédios, a arquitetura dos prédios são do tempo do Império Austro-Húngaro, quando os Habsburgo dominavam aqui. Eu estou em estado de encantamento com a arquitetura, com a beleza dessa cidade, aqui do centro histórico. Os prédios são lindos, super bem preservados. Tem muita loja, tem muito restaurante, tem muita padaria, tem muito tudo aqui no centro histórico. Tem muito café também, é tipo de cidade que você fala, ah, dá pra caminhar o dia todo, sabe? Porque é de fato isso. É linda, dá pra caminhar o dia todo explorando cada cantinho aqui da cidade. A Coluna da Peste é um monumento que fica aqui na praça principal da cidade. Ele foi erguido em agradecimento pelo fim da epidemia da peste, de 1680. Essa praça principal é bem bonita, os prédios bem bonitos. E aqui você vê muita gente do lado de fora, tomando café, tomando sorvete. A cidade está realmente bem animada. Muita criança correndo na rua, tomando banho no chafariz, bem animado mesmo. Da última vez que eu comi lula, realmente faz muito tempo, mas essa tá muito, muito gostosa. Aqui eles têm uma culinária do Adriático, né? Tem muita coisa aqui de Trieste, que é próximo também na Itália. Então eles comem bastante frutos do mar. Uma delícia, muito bom. Um destaque todo especial pro nome dessa loja. Os amantes de vinho vão pirar aqui nessa vinha, nessa parreira. É a parreira mais antiga do mundo. Essa vinha aqui, gigantesca, é citada desde 1532. O mais interessante é que ela resistiu a muitos conflitos e bombardeios, porque ela ficava do lado de fora das muralhas da cidade de Maribor. Atualmente, essa videira produz entre 35 a 55 quilos de uvas por ano e é o suficiente mais ou menos para 100 garrafas de 250 ml de vinho. Vocês imaginam o quanto esse vinho é disputado. A mais antiga parreira do mundo ainda está em produção, ela produz uvas. Aqui não é época de uva ainda, mas você vê que ela é gigantesca. Ainda não se sabe mais ou menos quanto tempo uma parreira sobrevive, porque essa daqui ainda está viva, né? Muitos e muitos anos. E aqui dentro você pode fazer uma degustação dos vinhos aqui da região. Parei aqui para degustação e esse barulho maravilhoso que vocês estão ouvindo é de uma obra que estão fazendo lá da ponte. Que aqui é bonito, só que ó, presta atenção. Olha aqui a ponte da cidade, maravilhosa, belíssima, porém é uma obra bem na frente. Então não tá lá tão bonito pra eu filmar pro outro lado, né?
Vou filmar aqui pra Parreira. Eu escolhi a degustação básica, que dá direito a 3 vinhos brancos. Esses 3 vinhos, ele perguntou se podia ser doce, seco. Como eu não gosto muito de vinho doce, eu pedi seco e semi-seco. Tô me sentindo chiquérrima, empoderada, sabe? Ninguém vai tirar uma foto minha e falar liberdade e solidão, porque hoje eu tô empoderada. Tentarei explicar leigamente de uma forma agradável. Isso daqui é um vinho orgânico, tá? Você sente o sabor das rosas, você sente o sabor um pouco frutado. Ele é um vinho semi-seco, semi-sec, né? Tá com um cheiro gostoso. Nossa, muito gostoso, mesmo muito gostoso. Vamos de último vinho. Já não prestei tanta atenção. Degustação faz isso com a gente, né? Mais frutado também. Aroma de vinho. Vamos lá. De modo geral, eu acho que vale muito a pena fazer essa degustação. Tem vários tipos de degustação. Tem degustação de vinho tinto, degustação de vinho branco, que foi essa que eu peguei. Tem um de premium, tem umas coisas mais especializadas para quem realmente entende mais, não é o meu caso. Eu acho que vale muito a pena se você vier aqui. Acho que tem que fazer, né, uma degustaçãozinha na mais antiga Parreira do mundo. E eu tô muito feliz de estar aqui. Tô apaixonada por essa cidade de lá, posso falar. Eu queria fazer um rolê com vocês pela orla daqui, mas ela tá em reforma, então não vai rolar. Só que, ó, vou te contar, uma das coisas mais legais de se fazer em Maribor, assim, além de comer bem, né, e tomar café, e vocês viram, degustar vinho, é passear pelas ruas. As ruas são muito bonitas, os prédios são muito bonitos, é tudo muito bonito aqui. Super calmo, sabe? Não tem aquela vibe muito, muito turística, que não é porque é turística que é ruim, mas não tem. Então é muito agradável caminhar por aqui, mesmo no calor, é muito agradável mesmo. Tô bem impressionada com a cidade, me surpreendeu de forma positiva muito, é muito mais do que eu achava, Maribor, honestamente. Desculpa, mas com esse calor é impossível, eu vou ter que fazer isso com vocês. Sorvete muito gostoso. Muito gostoso, um dos melhores que eu já tomei. E olha, vocês verem que eu tomo todo dia. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever, deixar seu like, tá? Que ajuda bastante. Beijo grande. Tchau, tchau.